Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Lembrando, reprise 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da V2A e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. São oportunidades para você acompanhar o programa Jornal em Foque. Seja bem-vindo sempre. Hoje vamos falar muito sobre meio ambiente, chuva, maré e outros temas importantes aqui em pauta com a professora mestre Alexandra Sampaio. Ela que é engenheira e também graduada em Engenharia Civil e Ciência Ambiental, que é a sua pós-graduação, né? Mestre em Ciência Ambiental também. Professora que é responsável pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, 30 anos de NPH. Parabéns aí pela trajetória. Muito obrigado pela sua presença, professora. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar das pesquisas e dessa trajetória de 30 anos, de um laboratório, de um núcleo de pesquisas associado à Faculdade de Engenharia, mas que também integram outros conhecimentos da universidade, como a biologia, agora até recentemente a psicologia. Então, psicologia é interessante. Isso, e outras áreas da engenharia também, engenharia civil, que é a minha formação, e também engenharia da computação. Né? A gente tem muitos alunos e professores também que colaboram com as atividades do núcleo. Então, é um núcleo interdisciplinar, que produz também conhecimento multidisciplinar. Enfim, é um espaço múltiplo dentro da universidade, como o meio ambiente, né? Exatamente, exatamente. E o NPH completando aí 30 anos dessa trajetória aí, ganhando aí um novo espaço, novos investimentos, ampliando a sua área de atuação, até para as pessoas entenderem, professor, o que significa o NPH? Bom, o NPH é um laboratório numérico, ou seja, nós trabalhamos essencialmente com métodos computacionais associados ao conhecimento da física, relacionado à movimentação dos recursos hídricos, então quer das bacias hidrográficas, rios, como também dos oceanos, e também da atmosfera. Agora a gente está também trabalhando, né, iniciando parcerias para trabalhar com sistemas de previsão atmosféricos. E ao longo dessa trajetória, com a evolução tecnológica, né, ou seja, com a capacidade de cálculo cada vez maior dos computadores, a gente veio evoluindo nos estudos, na implementação de modelos que simulam a circulação hídrica da região para sistemas operacionais. Então, são sistemas de previsão que funcionam todos os dias, que fornecem previsão no sistema 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias da semana, das condições do oceano. E também nós temos previsão para algumas bacias hidrográficas aqui da região da Baixada Santista. Então, atualmente, né, dentro desse processo de evolução, a gente está completando o ano que vem 10 anos desse sistema de previsão, fornecendo informações relativas à oscilação do nível do mar, também a altura, a direção, o período das ondas para a região. E esse trabalho começou em Santos, no estuário, na Baía de Santos, que envolve alguns municípios da Baixada, né, aproximadamente 5 deles. Mais recentemente, aproximadamente 3 anos, a gente expandiu para toda a Baixada Santista. Os 9 municípios. Os 9 municípios. Cubatão entra também. Cubatão também tem previsão para toda a Baixada, para os 9 municípios da Baixada. Então esse sistema hoje, ele é suportado, ele nasceu dentro do Comitê de Bacias Hidrográficas, é uma sala para suportar as ações dentro de uma sala de situação de recursos hídricos, que era sediada em Itanhaém, e agora essa sala veio para a Unisanta, está dentro do NPH, então a gente está, por meio de uma parceria com a AGEM,
mantendo a sala e aprimorando os sistemas que integram uma sala de situação, né? Que é uma sala que trabalha com monitoramento e com previsão relacionada aos recursos hídricos. Para quê? A sala de situação ela fornece informações para uma gestão mais eficiente e também em momentos de crise, de necessidade de tomada de decisão, fornecer também essas informações para que as melhores ações sejam tomadas no momento crítico, né? Por exemplo, um evento climático mais extremo. Uhum. Inclusive, recentemente teve um encontro aí, representantes da Defesa Civil foram conhecer o NPH, né? E aí tem parcerias aí também sendo firmadas, né? O NPH sendo referência aí no estado de São Paulo, né? Quem sabe no Brasil também, né? Como é que é essa? Como vai funcionar essa parceria, professor? Então, exatamente, o que a gente faz é muito novo, né? Uso dizer até um pouco, de certa forma, inovador. Por quê? A população convive com previsões, principalmente do ponto de vista do oceano, muito mais amplas, né? Então, por exemplo, a gente tem o órgão da Marinha que fornece informações de ressacas, de altura das ondas, direção das ondas, muito voltada para a navegação e até, de certa forma, para proteção. Eles também fornecem informações para as cidades, mas para uma área muito mais ampla, né? Porque a Marinha tem que tomar conta de toda a linha de costa do país. O que a gente faz é produzir informação relacionada à previsão oceanográfica, mas do ponto de vista das especificidades locais. Então, são sistemas mais detalhados, que conseguem representar melhor o contorno da linha de costa, e deste modo a gente consegue prever de uma forma mais detalhada como que esses eventos mais intensos podem afetar a região. Então, os eventos eles não vão afetar o litoral todo de uma única maneira, né? Em função do direcionamento da linha de costa, das vulnerabilidades, das estruturas existentes ali, o impacto ele vai ser diferenciado. Além disso, a gente fornece a previsão de onda associada ao nível do mar, a previsão da altura do nível do mar. E quando esses fenômenos, né, quando a altura da onda está elevada e ela está conjugada também a um nível do mar mais elevado, a gente vai ter impactos também diferenciados, né? A direção da onda, o período da onda também vai trazer para a gente informações de que forma que essas áreas vão ser mais ou menos afetadas. Então, o objetivo é fornecer previsão e informação acerca dos riscos em função da característica daquele evento, quais são os riscos que vão trazer para determinada porção do território. Então, por exemplo, tem ressacas que a gente não tem uma maré muito elevada, mas a gente tem ondas mais intensas. Então, a área mais vulnerável vai ser região de orla. Dependendo dessa direção da onda, eu vou ter uma orla que vai estar mais abrigada e outra que vai estar mais exposta. Então, a gente consegue avisar o município e o munícipe, por consequência, quais são as áreas mais vulneráveis em função daquele sistema que está chegando no litoral. Quando a gente tem o contrário, eu posso ter uma maré muito mais elevada e eu não tenho uma agitação marítima tão intensa, ondas muito intensas, eu posso ter outras áreas vulneráveis, por exemplo, são os bairros mais baixos, que tem uma cota mais baixa. Zona Noroeste, no caso de Santos. De Santos, alguns bairros de Cubatão, também outros bairros de São Vicente. Então, é uma forma da gente direcionar os avisos para a população de uma forma mais assertiva com que realmente a população pode esperar de impacto daquele evento. E aí, com isso, a população também vai ganhando mais certeza, né, e ficando mais atenta, porque ela sabe que aquilo tem uma alta probabilidade de ocorrência. Então, quando a gente alerta e alarma de uma forma muito genérica e o evento não impacta da forma como a população lê aquilo, cai em descrença, né? Os avisos acabam caindo em descrença. E os avisos são importantes, são importantes formas de prevenção, né? A população ela pode se autoproteger. Aliás, a Defesa Civil do Estado, justamente na nossa inauguração da sala de situação, colocou a importância disso. E os estudos que eles têm acerca dessa autoproteção. 70% das vidas que são salvas, de acordo com as informações que eles nos passaram, estão relacionadas à autoproteção, a autossalvamento, né? Das pessoas estarem mais cientes dos riscos que elas podem correr naquele evento. Então, os sistemas de previsão, eles são importantes medidas de mitigação e de proteção contra esses eventos climáticos, a ocorrência desses eventos climáticos extremos. Então, ele é o primeiro pilar, porque a gente
bem observando eventos cada vez mais intensos, e tanto dentro do Brasil quanto fora do país, em outros países, e mesmo com uma estrutura, né, dentro das cidades melhor preparada para absorver os impactos desses eventos, tem eventos que eles superam, né, em intensidade a capacidade da infraestrutura. Então, nesse caso, as previsões elas se tornam mais importantes ainda. Aliás, só está falando isso, aquele episódio que acabou ficando depois, com a pandemia, acabou ficando em segundo plano, o que aconteceu naquele março de 2020, que infelizmente morreram aí dezenas de pessoas aqui em Guarujá, principalmente, em Santos e São Vicente. Aquilo tudo era previsível ou ali fugiu completamente da previsão do que estava previsto, aquele volume de água que aconteceu, que foi o caos. Volto a dizer, depois veio a pandemia, dias depois, e esse assunto acabou ficando basicamente um pouco relegado ao esquecimento, apesar de aquela tragédia, especialmente em Guarujá, em Santos também, São Vicente em menor número. Dava para prever também o que aconteceu ali naquele episódio? A gente tá falando de chuva, de chuva, né? De chuva, e aí foi um volume acima, né? Nesse sentido, né? O que dá para... O que é possível? Chuvas, agora vocês estão começando também a trabalhar em cima disso, né? O que dá para prever dentro do contexto com a variável de vento, quando vem, por exemplo, está chovendo no sul, espere, em breve vai chegar aqui também. Essa é uma realidade também, professora? A gente vai acompanhando os sistemas frontais, que são os que mais nos afetam aqui, mas a gente tem vários processos atmosféricos. A minha formação não é em meteorologia, sim. Mas logicamente a gente acompanha e depende também das previsões atmosféricas dos grandes centros, né, de previsões globais atmosféricas, como o Centro Americano, a NOAA, e também o serviço do Copérnicos no europeu. Há uma limitação também dos modelos atmosféricos em prever alguns eventos, né? Alguns processos que acontecem na atmosfera que às vezes são dependentes da característica local, né, da geografia local. Aqui no litoral a gente não tem, né? A captação, assim, em termos de chuva, assim, parece que é no interior, assim, no raio, ou tem alguma coisa? Não, então aí tem os radares meteorológicos, né? Porque existem dois tipos de previsão. A previsão antecipada de dias, que a gente chama de forecast, e tem a previsão antecipada de horas, né? Que é o nowcast, que normalmente é feito com acompanhamento de meteorologistas, que vão acompanhando os dados de informações de satélites, de radares meteorológicos, de estações meteorológicas com transmissão desses dados em tempo real e conseguem dar avisos mais precisos com algumas horas, às vezes alguns minutos de antecedência. Então, vai ocorrendo um acompanhamento da evolução daquele sistema meteorológico. Do ponto de vista da modelagem atmosférica e também da modelagem oceanográfica antecipada, que é o que a gente faz no NPH, ou seja, o NPH ele fornece uma informação com dias de antecedência que tem previsão de um evento mais intenso. Pode ser atmosférico ou pode ser no oceano. Para quê? À medida que esse evento vai se aproximando da região, a gente vai fazendo o acompanhamento e do ponto de vista meteorológico, os meteorologistas também, os municípios estarem mais atentos para acompanhar a evolução desse sistema. Por quê? Ele pode ocorrer uma intensificação local e os modelos eles não conseguem alcançar esse detalhamento a nível local, porque é o que a gente chama são sistemas de modelagem que não tem uma alta resolução, né? Então, eles cobrem uma área de 7 km por 7 km. E a gente observa, quem acompanha, né, a meteorologia de uma forma mais atenta, às vezes chove em determinada região de Santos com muito mais intensidade do que em outro bairro. Né? Exatamente. Então, esses modelos, eles não conseguem esse nível de detalhamento. Então, os radares meteorológicos são instrumentos, junto com o acompanhamento por satélite, por imagens de satélite, para que a gente consiga aprimorar esses avisos, mas esses avisos de curta antecipação, que também são igualmente importantes. Então, a Defesa Civil, por conta dos eventos que já atingiram em 2020, em 2023 em São Sebastião, outra tragédia.
já está investindo na compra de equipamentos, de radares para que possa cobrir toda a região litorânea, né, do estado de São Paulo, e também com uma equipe de meteorologistas para que possa fornecer avisos um pouco antes para que as pessoas, né, algumas horas, enfim, algumas dezenas aí de minutos para as pessoas não serem pegas de surpresa. Exatamente. Então isso é importante, inclusive com uma nova tecnologia de avisos quando tem um evento intenso, muito extremo, como que aconteceu no Carnaval de 23 ou até em março de 2020, por celular, né? Então, através aí do sistema de telefonia celular, a gente pode estar recebendo quando tem um evento extremo, né? Isso em casos muito extremos. O NPH tem aviso... também, a pessoa pode se cadastrar também para receber boletins também, né? Sim, né? A gente Quem tem quiser um portal. Também, o portal. Felipe depois se quiser colocar também o link do portal, né, justamente para a professora explicar. A pessoa vai lá e fala assim, eu quero receber, especialmente se você... ou um munícipe qualquer, ou se você tem um negócio à beira da praia, especialmente espalhado aí, às vezes uma pousada, alguma coisa nesse sentido. É uma preocupação também muito grande, né? Porque as pessoas precisam, e é claro, tudo isso, né, gente, a gente tem que pensar o seguinte, o ideal é que o poder público também tenha responsabilidade e não tenha essa questão de impedir ou proibir construções irregulares em áreas que não podem ser construídas, né? Infelizmente, houve um avanço muito grande, né? A gente está espalhado pelo todo o litoral paulista, não só no São Paulo, no Brasil inteiro, e, obviamente, tentar enxugar gelo, né? Mais para evitar uma tragédia maior, mas assim, a gente vê que Rio de Janeiro, volta e meia, tivemos agora no Rio Grande do Sul, os efeitos climáticos, a variação do tempo está diminuindo. Isso, inclusive, o site aí, professora, se quiser, dá para ver lá previsões para o município, né? Rede de dados ambientais, né? Ali, exatamente, isso, a gente tem a informação resumida para os 9 municípios, então... tempo real, né, professora? Isso é tempo real. Isso, então são os dados que são atualizados diariamente, alguns são atualizados 4 vezes ao dia. Então a gente tem a previsão de chuva, inclusive está até amarelo ali, então a gente tem uma previsão aí de uma chuva moderada, a forte, e também de altura do nível do mar e das ondas, bem como a direção delas. E também temos a previsão detalhada por município, que aí é o que a gente está vendo agora na tela, são as previsões horárias. Então, da variação do nível do mar e também da altura das ondas. E tem uma comunicação que vocês podem verificar aí, que é uma comunicação semafórica, né? Então, quando está tudo verdinho, significa que a gente está no estado de normalidade. E quando essa coloração muda para amarelo, a gente entra num estado de atenção. E em vermelho, a gente está, então, num estado máximo, né, de maiores riscos, que é o estado de alerta. Então, além dos dados de previsão nesse portal, a gente também fornece os acumulados de chuva dos sensores do CEMADEM, né, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Então, nesse mapa, existem várias informações em terra, que são essas bolinhas coloridas, algumas em verde, outras em cinza, que são os dados dos acumulados de chuva dos pluviômetros que tem disponíveis aqui em toda a região. E esses quadradinhos é a informação da previsão para o instante atual, para o nível do mar, para a altura de onda também, para cada um dos municípios. Então, é uma informação que está disponível, em função, então, dessa informação semafórica. Quando a gente tem uma alteração de estado, de observação para atenção ou alerta, quem se cadastrar vai estar recebendo, atualmente é por e-mail, mas a gente já está trabalhando em conjunto com as defesas civis para que esses avisos possam ser enviados também via WhatsApp futuramente. Para preencher o nome inclusive completo, agora tem até um campo para telefone, cidade. Isso, para poder estar recebendo, quem estiver cadastrado, um aviso antecipado, aproximadamente com 3 dias, 4 dias de antecedência. Então, por exemplo, se a pessoa quiser vir para o litoral, antes de vir para o litoral, é possível consultar o portal para ter uma noção aí, né, inclusive surfista também, né? Quem gosta esses de são surfar, esses são atentos, né? Esses são os mais justamente, atentos. Às vezes, justamente as ondas que podem ser ruins para uns, para outros podem ser maravilhosas, né? Tem algumas condições que a gente sabe que não vai causar tanto impacto
na linha de costas, mas vai fazer a alegria dos praticantes de surf e outros esportes náuticos, né? Então, é uma informação que a gente não conhece outro lugar do litoral brasileiro que tem nesse nível de detalhamento, com o que a gente chama de alta resolução, ou seja, com informações com detalhamento a cada 50 metros, 500 metros, e que trazem um acréscimo do ponto de vista de gestão dos eventos climáticos mais intensos e mais extremos muito maior, né? Ou seja, a gente vai ganhando a capacidade de ser cada vez mais assertivo na relação do evento com o impacto que pode vir a cidade possa vir a sofrer. Perfeito. Aí, aliás, quem está nos ouvindo pela Santos FM, o site é salasituaçãohidrobs.com.br, não é isso, professora? Salasituaçãohidro, com H, né? hidrobs.com.br, e aí você vai receber os boletins aqui do NPH, o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília. O portal da AGEM também tem. O portal da AGEM também. Olha, a gente fala tanto da AGEM aqui. Ó, da informação, também com a previsão para 3 dias. O site do CBHBS também, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista, que foi onde nasceu a sala de situação. Também disponibiliza a informação. Então, não dá para dizer que a informação não está acessível, né? Exatamente. Muito bem, professor. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Nelo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital
do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidada a professora Alexandra Sampaio, que é responsável pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília, completando aí 30 anos de atividades aí de serviços prestados para a população, para as cidades, para a defesa civil. E a gente está falando de ondas, de tempo, de chuva. Vamos ver como vai ficar a previsão do tempo com o colega jornalista Celso Vernizzi, o homem do tempo. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Sextou com o fim da primavera e começo do verão neste sábado. A astronomia aí deu uma ajustada. 6h21 da manhã, tem gente que fala 6h20, tem outros que falam 6h19, então você escolhe qual é o melhor horário. Tá? Entre 6h19 e 6h21 entra a estação em que tem no início, no seu dia inicial, o mais longo dia do ano. E vamos ter aquele tempo de mudança. Teríamos aí sol, seria muito bom, mas vamos ter muita chuva pela frente em todo o sudeste e pega principalmente a faixa leste paulista, o litoral. Portanto, é sábado de tempo instável, início de verão com muita chuva pelo estado de São Paulo. Sábado em todo o estado, no domingo mais na faixa leste, no norte e nordeste do estado de São Paulo. Temperaturas hoje 34, 36 graus no interior, 32 na capital, no litoral 30 a 32 graus. Muda o tempo neste fim de semana, melhora domingo no interior, ainda fica ruim no litoral, mas tem períodos de melhoria. Um abraço a todos. O homem do tempo. Obrigado, Celso, lá de Peruíbe para todo o Brasil. Obrigado, Celso Vernizzi, o homem do tempo, trazendo sempre informações relevantes para os nossos internautas, ouvintes e telespectadores. Professora, a questão, o NPH, 30 anos, obviamente esse monitoramento mais recente, mas já é possível a gente ver a frequência maior, especialmente na questão das ondas, das marés, frequência maior de ressacas. Isso é possível? Porque às vezes as pessoas falam assim, isso daí sempre teve, né? Mas assim, a frequência está sendo mais comum. É isso que está acontecendo mesmo? Os dados mostram exatamente isso? Sim, os dados mostram. Análises feitas entre a década de 50 e a década de 90 mostram um aumento do número de eventos de marés meteorológicas que a gente chama de marés meteorológicas positivas. Então, as marés, a gente tem a maré astronômica, que é a tábua de maré, que a maioria das pessoas conhecem, né, que ela é previsível em função da posição dos astros, principalmente Terra, Lua e Sol. Mas a gente tem a maré, que a gente chama de maré meteorológica, ou seja, são os sistemas atmosféricos, os ventos, que vão causar uma sobrelevação dessa maré astronômica, que é isso que a gente prevê com um alto grau de assertividade. Então, esses estudos, né, que analisaram os dados entre a década de 50 e a década de 90, mostram exatamente o aumento do número de eventos de marés meteorológicas positivas, ou seja, com um acréscimo maior que 50 centímetros nesse nível da maré, e também o aumento da intensidade, não só da intensidade, mas também da frequência. E a gente observando, né, mais atentamente nos últimos 10 anos, a gente também observa anos em que há uma ocorrência maior desses eventos, principalmente dos extremos.
Então, nesses quase 10 anos que a gente vem emitindo os avisos, nós já emitimos mais de 200 avisos. 200 avisos? Entre os avisos de alteração de estado de observação para atenção e também para alerta. Logicamente, os eventos mais intensos, né, que são os alertas com nível do mar acima de 2 metros e ondas acima de 3 metros, eles são menores. Ocorrem numa média aí de 4 a 6 eventos em média por ano. Alguns períodos mais específicos ou se concentrava, por exemplo, em julho e agosto e hoje está sendo distribuído nos demais meses? O histórico, né, de maiores ocorrências, ele se dá no outono e inverno mesmo, né, que é onde a gente tem as maiores entradas das frentes frias, né, a formação desses sistemas atmosféricos mais ao sul. Mas a gente tem, sim, eventos mais intensos que pode acontecer em qualquer época do ano. Então, eu exemplifico aqui o ano novo, né, a virada do ano passado, onde a gente teve as ocorrências das balsas, né, inclusive alguns municípios tiveram que a balsa virou, inclusive. Exatamente. Santos teve que remanejar, isso, foi parcial a questão da queima. Não é comum nessa época do ano, não. A mesma coisa no Carnaval de 2023, onde a gente teve, né, um extremo máximo, né, nunca antes observado em São Sebastião e em Bertioga, principalmente, que foi o maior acumulado de chuva, que apesar da gente ter tido esse grande evento, né, extremo de precipitação, nós também tivemos paralelamente, no mesmo período, uma alta da maré, então havia previsão de maré acima de 2 metros, também no mesmo período, na madrugada do sábado para domingo, que foi o combo perfeito. Que foi o pico, né, do acumulado de chuva, e também de ondas entre 2 e 3 metros. Então, não é esperado também para essa época um evento desta magnitude, e a gente, então, né, tem esses registros, são importantes, é importante a gente ter um monitoramento, equipamentos que registram a ocorrência desses eventos, né, como eles ocorreram realmente no momento, e não só a previsão por modelos, porque isso cria também uma base de dados histórica para que a gente possa observando e registrando, né, a magnitude, a intensidade e a frequência deles. Né? Inclusive, professora, o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, quando participou conosco aqui, se não me engano, foi no mês de novembro, ele, como é um engenheiro também, né, e aí uma preocupação, ele falou assim, uma pergunta que nós fizemos a ele, qual é o grande desafio dos gestores que assumem agora em 2025? Ele falou, os gestores têm que ficar atentos com a questão das mudanças climáticas. Investir efetivamente, obter recursos para minimizar os impactos ambientais, né, que vão ser cada vez mais frequentes. Só está trazendo dados, está trazendo informações. É isso mesmo, né? Não tem o que fugir. Vai ter que ter mais investimentos para poder minimizar os efeitos que vão ser cada vez mais constantes, né? Isso em todo o litoral. A senhora concorda com essa posição? Concordo totalmente. E não só aqui na nossa região, né? Acho que em todas as cidades, do Brasil, do mundo, a gente tem, né? Tá na primeira ordem do dia. Isso, então, a gente observa a ocorrência de eventos de grande magnitude, chuvas torrenciais que aconteciam em um período de retorno muito maior do que a gente vê hoje. Então, o Rio Grande do Sul foi um grande exemplo disso, né? Sim, Grande do Sul, Bertioga, Ilha Grande, né, que nós tivemos no ano anterior. Então, a pergunta é aonde que vai ocorrer, né, e quando, porque a gente sabe que vai ocorrer. Então, as cidades têm que se preparar, os gestores e também a população, né? Eu acho que todos têm que estar cientes do seu papel. É uma mudança de cultura, né? A gente poder fazer leituras cada vez mais adequadas dessas suscetibilidades, dessas vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo que a gente vive, né, um momento de crise climática e também de um novo pensar, né, de uma mudança de paradigma do desenvolvimento das nossas cidades, da forma de desenvolvimento das nossas cidades, é uma oportunidade também. É uma oportunidade para a gente se desenvolver e evoluir de uma forma diferente do que ocorreu até hoje, né? Então,
as grandes obras de engenharia que retificaram canais, enfim, que alteraram as cidades, que ocuparam áreas que antes eram ocupadas pelo mar e que precisavam ter essa distância maior, mais segura. Então, é um repensar na forma de usar e ocupar o espaço territorial de uma forma mais racional, do ponto de vista de proteção e também de relação do homem com a própria natureza, com as outras espécies, com os ecossistemas. Então, existe já há algum tempo outra linha, outras linhas dentro da engenharia, que é as soluções baseadas na natureza, enfim, da gente poder trabalhar junto com a natureza e não naquele processo de dominação absoluta. Exatamente. Porque a gente está observando que isso já não funciona mais. A natureza vai tomar o que tiraram dela, Isso é fato, Até pela experiência, professora, pelas características geográficas aqui da Baixada Santista, existem peculiaridades nos municípios. Só acredita, por exemplo, os municípios que são mais mar aberto, especialmente do litoral sul, Bertioga. Você tem Guarujá, que é uma ilha, que tem uma característica diferenciada, Santos, que é uma outra ilha, tem área continental, mas e você tem essa boca do estuário que acontece aqui, especialmente em Santos, na entrada de São Vicente, principalmente Santos, Existe mudança? O que isso ajuda ou muda nas características, por exemplo, da formação das ondas, das marés, ou não muda absolutamente nada? Só a título de curiosidade, até porque fala-se muito, por exemplo, do transporte hidroviário, E uma das questões que se coloca é porque você tem a questão das marés, a força das marés, e seria um impeditivo nesse sentido. É isso mesmo? Ou o transporte hidroviário pode ser uma alternativa também viável aí dentro desse contexto que muito se fala, mas na prática pouco se usa, apesar de toda a nossa característica geográfica? Gostaria de saber a sua posição sobre esse assunto, se tem algumas peculiaridades específicas por causa dessa característica mesmo do estuário que você tem de um lado o Guarujá, você tem do outro lado ali São Vicente Praia Grande, e faz uma boca, acaba fazendo uma boca característica diferente do litoral sul, que é o mar aberto literalmente. Os estuários já são naturalmente zonas abrigadas, Não à toa o Porto Santo se desenvolveu do jeito que se desenvolveu, sim, justamente por essa característica, desde lá dos séculos passados, sim. Então, já é uma região naturalmente abrigada. Mas os estuários também têm como característica natural serem ambientes mais rasos. Então, um sistema hidroviário é um sistema que também necessita de infraestrutura para que ele possa acontecer. Eu não conheço muito bem o detalhamento dos traçados, mas se a gente for pensar do ponto de vista, por exemplo, de emissão de carbono, das alterações climáticas e das ações que são necessárias para isso, é extremamente positivo, substituir o número de caminhões que a gente tem que estar emitindo os gases de efeito estufa por transporte hidroviário. Sem dúvida nenhuma, essa é a melhor solução. Do ponto de vista do impacto dentro do sistema estuarino, logicamente, qualquer alteração que se faça vai realmente ter um nível de impacto. A questão é avaliar os prós e os contras. Exatamente. A gente precisa ser cada vez mais racional do ponto de vista das questões climáticas, da proteção ambiental e dos benefícios que isso pode trazer. Então, eu acho que é um caminho positivo. Já se fala há muito tempo, existem seminários, a Associação dos Engenheiros promove esses seminários, não só de mercadorias, mas também para a população, interligar as cidades. O primeiro passo seria a população. Exatamente. Agora, são atividades que têm que ficar muito mais atentas às condições mais extremas, Então, a gente fala muito de maré positiva, porque causa inundações, alagamentos em determinadas cidades, mas a gente tem o oposto também, que são as marés negativas, que ao mesmo tempo que o vento empilha a água na costa, quando ele muda de direção, ele também causa uma diminuição do nível. Então, a gente já teve marés negativas muito intensas que as pessoas confundiram com tsunamis, achando que poderiam ser tsunamis. Essas marés negativas também aparece uma faixa de areia que estava desaparecida. Exatamente. Então, podem limitar a navegação em alguns momentos, em algumas localidades. Então, há de se pensar também nesses extremos que podem acontecer também com a mesma intensidade. Essas marés negativas, elas são mais propícias de acontecer na primavera. Os dados mostram que ela tem uma maior
possibilidade de ocorrência em função da característica da direção dos ventos. Ela tem uma maior probabilidade de acontecer nesse período do ano. Mas então, eu acho que a gente tem que pensar regionalmente, estrategicamente, para que a gente evolua, né, tanto do ponto de vista logístico, mas também com esse viés relacionado à crise climática. Tecnicamente não há nenhum impeditivo, tirando, obviamente, algumas questões pontuais, alguns momentos pontuais, que isso pode acontecer com qualquer modal também. Sim, o próprio Porto de Santos já parou por causa também, né, as balsas já pararam. Mais de um dia, né? Exatamente. Tivemos paralisações aí de 30 horas ou até mais, né? Mas aí são coisas muito pontuais, né? Sim. Casos extremos. Sim, né? sim. Né? Mas então, seria tecnicamente, em termos de maré, seria tecnicamente viável. Temos assim, de marés, nesse sentido. Aí, economicamente, é outra história. Nesse sentido. Eu não conheço exatamente o traçado, mas do ponto de vista a maré, inclusive, ela tem uma amplificação dentro do estuário, né? Então, o nível do mar ele é um pouco mais elevado dentro do estuário do que, por exemplo, na orla, né? A gente tem por isso que às vezes fica a dúvida. A maré vai chegar a 2, 3 metros, mas não é aqui. A pessoa vai invadir tudo. Não é assim, né? Não, às vezes a gente tem uma previsão, por exemplo, de 1,80 m na orla, mas dentro do estuário vai ser 1,90 m, 2 metros, né? Então, a gente também tem um tempo para a onda da maré entrar no estuário. E ela entra pelos dois lados, como você falou no início, né? Tanto pelo canal do Porto de Santos, também pelo canal de São Vicente. E ela se encontra, essa onda, ela se encontra ali na altura do Largo da Pompeba, onde tem os bairros da Zona Noroeste, ali a Vila dos Pescadores. Naquela região, a gente tem uma região que a gente tem uma circulação muito baixa, porque é o encontro dessas ondas de maré que entram pelos dois canais. E também tem a entrada da onda de maré pelo canal da Bertioga também, né? Então, a gente tem esse sistema mais complexo, né? Esse sistema estuarino mais complexo. Mas hoje é possível prever e simular, por exemplo, esse caminho, essa obra, e verificar quais são as condições ao longo dessa trajetória que são mais críticas para a navegação, por exemplo. A gente consegue fazer esse tipo de simulação por meio dos modelos numéricos. Muito bem. A universidade aí, essa união universidade, poder público, enfim, tem muito a contribuir para o desenvolvimento da Baixada Santista. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos aqui para o último bloco do Jornal em Foque. Mas é claro, lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também reprise 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da ViPway e demais plataformas de streaming. 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, com muita informação para você. A gente está chegando aí no final do ano, você que nos acompanha ao vivo, né, nessa sexta-feira, ou a reprise aí agora em 2025, que a gente vai reprisar depois desse programa, um programa muito interessante com a professora Alexandra Sampaio aí, que é graduada em Engenharia Civil, e também mestre em Ciência Ambiental, responsável pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade Santa Cecília. A gente, antes de ir para o intervalo, até pegando esse gancho, professora, que só falou da Zona Noroeste, a Prefeitura começou as obras do Parque Palafitas, que vão ser construções em cima da maré, né? Que é um projeto feito pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner, premiado arquiteto Jaime Lerner, e uma das questões que eu sempre me indago, né, é se isso é bom ou é ruim no termos da elevação da maré. Os técnicos falam que isso vai ser já construído acima da maré. Isso só acredita que não há, não sei se só conhece os detalhes do projeto, mas assim, é possível mesmo construir em cima da maré, assim, nesse sentido, conforme a proposta prevista, diante do que está acontecendo com essas mudanças climáticas, esses momentos assim, especialmente naquela área ali, na zona noroeste? Eu não conheço, né? Eu conheço o que é divulgado ali nos meios de comunicação, mas qualquer projeto ali, né, naquela região e que vá ser construído, né, de forma inédita, pioneira, tem que levar em consideração, né, essa oscilação, as projeções que a gente tem de subida do nível médio do mar, a questão do vento também.
foram consultados? Não agora? Diretamente, mas como a prefeitura ela tem acesso, né, a todo o sistema de previsão, as nossas projeções, os nossos trabalhos, eu acredito que sim, isso deva ter sido incorporado, né? Ali muito próximo, na mesma bacia, a gente tem também o sistema do projeto Santos Novos Tempos, né? Que é o sistema de macrodrenagem ali da região da Zona Noroeste. E ali, então, tem que ter vários olhares, né? Não só para a questão da oscilação do nível do mar, né? Dos eventos climáticos mais intensos relacionados ao oceano, mas também com as chuvas mais intensas e o escoamento dessa água nessa mesma localidade, né? Nessa mesma microbacia. Ali é um desafio. Eu acredito que esse é um problema até maior do que a questão relacionada realmente ao nível do mar ali especificamente. Então, mas eu acredito que o projeto todo, né, deva ter esse olhar, né, e esse cuidado maior com essas questões. Mas aquela região, né, é uma região, os bairros da Zona Noroeste, os bairros também ali do entorno dos outros municípios, já estão situados numa cota mais baixa e já sofrem, né, apenas com o nível do mar acima de 1,80 m, já traz algum risco de inundação para as vias, e um pouco mais elevado, 1,90 m, 2 metros, em algumas residências, né? A gente já recebeu, inclusive, munícipes dentro do NPH, querendo entender melhor como que ele poderia fazer para se proteger, porque ele seguia a tábua de maré, e a tábua de maré não leva em consideração a sobreelevação da maré meteorológica que eu falei há pouco. Sim. Então, ele seguia a tábua de maré e colocava a comporta ali na sua casa, esperando que não entrasse ar, fosse suficiente, não acontecia nada. E às vezes na tábua de maré, uma maré mais baixa, mas com uma maré meteorológica mais intensa, a água entrava, né? Então ele foi lá se informar. Então a gente vê que a população também quer se apropriar e entender melhor para se autoproteger, né? Então a autoproteção hoje acho que é um caminho importante, né? Até dentro desse processo de preparação das cidades para esses eventos climáticos mais intensos. A gente também precisa trabalhar a capacitação, né, e a informação dentro das comunidades e da população para que ela cada vez mais conheça, entenda, né, quando que ela vai ficar vulnerável, quando ela pode estar vulnerável, ela também possa se proteger, porque em eventos mais intensos a autoproteção já é comprovado que é a componente mais importante. Exatamente. Inclusive a Zona Noroeste a gente sabe que tem seus problemas, ela foi construída abaixo do nível do mar, tem o investimento, o próprio prefeito já assinalou aí investimento, esse empréstimo bancário que foi realizado e obviamente dentro desse contexto, professora, a previsão de 4 estações elevatórias ali para aquela área e também um piscinão ali porque a construção do viaduto, quando chove, não precisa chover muito, a maré está alta, ali naquelas imediações ali próximo daqueles atacadistas ali vira um verdadeiro piscinão, né? Então a ideia é ter um piscinão ali, porque ali é crônico o problema, né? Em razão dessa situação. A combinação chuva e maré, né? Exatamente. Então a previsão para maré eles têm acesso, né? Para exatamente conseguir entender quais são os períodos críticos, com 2, 3 dias de antecedência, às vezes até 4, para poder fazer uma gestão adequada ali num evento de precipitação mais intensa, conjugada à alta da maré, né? Exatamente. Aí Felipe, a gente vai para um rápido intervalo comercial? Não? Então está certo. Sem problema, a gente continua aqui falando com a professora Alexandra Sampaio. Professora, essa questão, uma coisa que a gente não pode esquecer, e que muitos munícipes comentam, é a respeito, por exemplo, da faixa de areia, especialmente ali a ponta da praia, também, né, ali na Aparecida, já está chegando até no Imbaré, em alguns pontos, que você já tem até a cidade alta e a cidade baixa, areia alta e areia baixa, né, no caso ali, especialmente ali na praia da Aparecida. E a questão, a gente corre o risco, em razão dessas mudanças, corre o risco, por exemplo, daquele trecho ali onde é o aquário, na ponta da praia especificamente, desaparecer. Há uma tendência disso daí, apesar e o papel das geobags nesse aspecto, que há um engordamento da faixa de areia, enfim, e com as mudanças cada vez mais constantes, climáticas, né, com mais ressacas, isso tudo, o que pode... Existe mais ou menos ideias, cálculos, é possível já prever, se nada foi feito nas próximas décadas, assim, aquela área pode desaparecer? Como as pessoas
que recordam, você conseguia andar até uma boa faixa de areia. Ali na Praia do Gonzaguinha, a mesma situação, né? O mar tomou aquela área. Se nada foi feito, isso vai acontecer? Professor, as ressacas elas mobilizam sedimentos, né? Então isso é visível, né? A gente vê os canais depois cobertos de areia, esse material todo, né, sendo transportado em direção, isso, acumulando ali. Então, à medida que a gente vai tendo ressacas mais frequentes, eu não estou nem falando de intensidade, mas se elas acontecem com maior frequência, mesmo em menor intensidade, elas vão mobilizar mais sedimento, elas vão retirar o sedimento dali. Então, as praias que já sofrem algum processo erosivo, elas podem ter, sim, uma intensificação desse processo. Né? Por isso que, então, né, se tomam as ações como o município vem exercendo. Então, primeiro é o engordamento natural, o engordamento não natural, né? Ou seja, eles retornam essas areias para a região da ponta da praia novamente, né? Praticamente virou uma via, né, as praias da cidade, com os caminhões circulando, fazendo, né, retornando esse material que foi transportado pelas ressacas para aquela região, e também os próprios geobags, que são dissipadores de energia de onda, né, e as ondas também, né, são responsáveis por essa mobilização grande de sedimento. Então, os geobags, eles também não conheço em detalhamento o resultado de todos esses anos, né, mas parece que houve sim um acúmulo ligeiro da quantidade de sedimento ali naquela região, e outras obras que possam vir a ser feitas ali, até uma estrutura física mais robusta, né, uma obra de engenharia mesmo, fixa. Popularmente os moles, ali um mole ali seria... Sim, já foi uma solução pensada, né, por como acontece outros pesquisadores, e é algo que também já foi aplicado em outros portos do mundo, que possa favorecer tanto o canal de navegação, a diminuir o processo de sedimentação do canal de navegação e ao mesmo tempo proteja, né, essa porção de praias daqui da cidade. Então, é necessária intervenção, algumas já vêm sendo tomadas pela prefeitura, a própria, né, o retorno da areia ali, né, a gente já faz um engordamento artificial há muito tempo, né, daquela área, retornando o material que foi transportado. Os próprios geobags são ações, né, que o município vem tentando tomar, mas uma solução que pode ser pensada em conjunto com a atividade portuária, beneficiando, né, tanto a atividade portuária quanto a cidade. Eu acho que é algo que não pode ser desconsiderado também em termos de evolução, né, e solução desse tipo de problema para a região. Para a gente finalizar, 2 pontos. A questão da autoridade portuária vai licitação para ampliar a dragagem de 15 para 16 metros no primeiro momento, depois para 17 metros. O que isso altera? Alguma coisa em relação das marés no dia a dia? O que altera também dentro desse contexto aí, do seu ponto de vista? E tudo indica que em 2025 vai ser lançado o edital para, até o final de 2025, no máximo 2026, enfim, começarem as obras do túnel Santos-Guarujá. Conhecendo o estuário, né, as características do nosso estuário, de que maneira isso muda ou não muda, e de acordo também com os cálculos que são feitos, o que isso pode alterar ou não, porque são obras, são ações importantes que vão acontecer. O que isso pode acontecer aí, em termos de efeitos práticos aí no dia a dia, dentro desse contexto que a senhora comentou? Então, do ponto de vista do estuário, a gente consegue simular, né, por meio dos nossos sistemas, dos nossos modelos numéricos, quais são os impactos, né, que podem ser observados depois dessas obras implementadas. Durante as obras também é possível, né? Também é possível, né? A gente consegue. O ideal é que a autoridade portuária ou a empresa que vence a licitação tenha uma parceria junto com o NPH aí para poder, né? Sim, quando a gente consegue reproduzir muito bem os processos físicos que acontecem ali naquele ambiente, é possível simular as alterações que são necessárias, ou se pretende, que se projetam para ele. Aliás, esse faz parte da metodologia dos estudos de impacto nos ambientes costeiros, né? Então, os modelos numéricos, eles são ferramentas muito poderosas para se estudar os impactos sobre os recursos hídricos e principalmente sobre os ambientes costeiros, que são os ambientes mais dinâmicos, né? Estão entre os ambientes mais dinâmicos no planeta. Então,
É possível a gente identificar o tipo de impacto, dizer que vai ter impacto zero, não existe, Sim. tanto do ponto de vista da atividade, né, desse tipo de obra portuária, mas qualquer outra, né? Se a gente vier a prolongar, por exemplo, aquela estrutura do emissário, né, que está imersa, também vai ter impacto. Qualquer obra, alteração que se faça na linha de costa, ela vai sim poder. Às vezes o impacto ele não é nem local, né? Ele não necessariamente ele vai ser imediatamente ali próximo, ele pode ser até mais distante. Né? A gente tem um exemplo clássico disso que vários estudos mostram, por exemplo, o acesso que a gente tem para a Ilha Porchá, que antigamente, há muito, né? Anteriormente, a década de 40, ele era feito por pontes. O material foi se depositando ali e virou um aterro, né? E havia no passado um transporte, né, de sedimentos entre a Baía de Santos e a Baía de São Vicente por aquele trecho. À medida que houve esse aterro, deixou de ter essa alimentação e as praias ali, algumas praias na Baía do Gonzaguinha, ali na Praia dos Milionários, ela acabou sofrendo um processo erosivo maior, porque não teve uma retroalimentação de um material que chegava naturalmente ali. Então, na época, né, não se imaginava esse tipo de impactos, não, provavelmente nenhum clube haveria, né, se estabelecido ali, que hoje não ficou muito mais difícil de reverter esse processo. Então, muitas vezes os impactos eles não necessariamente vão acontecer imediatamente ali, junto ao empreendimento, né? Mas há condições de se estudar e de se estabelecer projetos de proteção para que minimize, né, esses impactos sobre todo o ambiente, principalmente numa região ali como a Ponta da Praia, que já vem sofrendo processos erosivos mais severos, né, há algum tempo. Então, enfim, há uma necessidade grande de se ter um cuidado maior com essas questões, principalmente. Muito bem, professora, a gente está chegando ao final. Agradecer a sua participação, a sua presença aqui no Jornal em Foque, com dados esclarecedores. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido pelo INPH, sucesso aí, 30 anos, né, de muita história, de muita contribuição para a Baixada Santista, que os próximos prefeitos tem um olhar, os próprios técnicos, especialmente na área ambiental, na área de defesa civil tem um olhar aí importante aí e, é claro, invistam em ações para poder minimizar os impactos que, conforme a professora colocou, serão cada vez mais frequentes. E chegamos ao fim ao Jornal em Foque. A gente agradece muito a sua audiência, a sua participação. O Jornal em Foque, aliás, esse é o último de 2024 ao vivo. A partir da próxima semana teremos vários programas gravados, vários deles inéditos, inclusive, e retornaremos em janeiro com mais programas novos, com mais novidades também. E agradecer, é claro, sua audiência, sua participação, seja nas nossas redes sociais, pelo nosso canal no Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, seja também pela Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, sempre às 5 horas da tarde, ou na TV Com Santos, canal 8, Vivo 11, Net Claro 45 da ViPway, às 3 horas da tarde. Agradecemos sua audiência, sua participação, agradecer também aos trabalhos técnicos do Felipe Brandão, colaboração também Carla Nascimento, Vinícius Dantas, também Humberto Chalub, enfim, toda a equipe aqui da Enfoque e também ao jornalista Francisco La Scala Júnior, em breve aí trazendo novidades aí de volta à nossa programação também. Muito obrigado. Então, lembrando que assim finalizamos os programas que são ao vivo aqui do Jornal Enfoque deste ano e voltaremos na próxima temporada, em 2025, com novos programas. Mas a programação continua normal aí, com vários programas inéditos aqui no Jornal Enfoque. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.